E o mercado financeiro repercute os dados do emprego no país. Nesta manhã, a taxa foi divulgada agora há pouquinho pelo IBGE e veio em 5,6%, igual à mediana das projeções. O resultado mostra uma certa resiliência do mercado de trabalho. Assunto para a editora da Broadcast, a Renata Pedini, que já aparece aqui na minha companhia. Tudo bem, Renata? Bem-vinda. Boa sexta-feira para você. Oi, Renan, Carla, bom dia. Antes, só vou fazer uma correção. Eu sou a Carla, Carla. Carla, me desculpa, viu? Eu fui seguindo aqui o roteiro, peço desculpas. Imagina. Carla, você tá bem? Agora sim, vamos voltar. Bem-vinda, Carla, ao CNN, abertura de mercado. Uma boa sexta-feira para você. Uma boa sexta-feira para ti também, Renan. Só para dizer, maior orgulho de ser confundida com a Renata Pedini, nossa editora executiva aqui, e uma das jornalistas que mais entendem de macroeconomia e acompanham mercados aí de perto. Mas voltando aqui à pauta, né, a gente então viu essa taxa de desemprego, como você já trouxe, ela vem em linha com o que o mercado esperava. Quando a gente olha o levantamento feito pelo Projeções do Broadcast, a taxa esperada era exata, a taxa mediana, né, esperada era exatamente 5,6%, e isso mostra, na avaliação dos economistas ouvidos pelos meus colegas aqui da Broadcast, o Pedro Crispim, da G5 Partners, e o Bruno Maizumi, da Fora Intelligence, mostram que o mercado de trabalho ele segue forte, ele segue resistente, com uma taxa aí no patamar de 5%, que é uma taxa adequada para uma economia que está em crescimento. É claro que a gente tem visto a atividade econômica desacelerando aí nos últimos trimestres. Isso deve continuar até o final do ano, fechando aí essa projeção esperada de um crescimento de em torno, um pouquinho menos, de 2%. Mas na avaliação do Pedro e do Bruno, esse mercado está resiliente com um PIB, com um crescimento moderado, mas aí apostando, né, numa força de trabalho forte. Acho que tem dois pontos da divulgação de hoje do IBGE que vale a gente parar e olhar com lupa, com um pouquinho mais de atenção. Um dos pontos é o desalento. Desalento é aquela condição traçada pelo IBGE dos brasileiros, dos trabalhadores que desistiram de ficar na força de trabalho. São pessoas em idade, né, economicamente ativa, deveriam estar na força de trabalho, mas por algum motivo desistiram, ficaram desalentados. Geralmente é porque ficaram tanto tempo procurando uma vaga que depois acabaram desistindo e saem. E esse dado, o dado do desalento, divulgado agora, hoje, pelo IBGE, teve uma queda importante de 10,8% em relação ao ano passado. Ou seja, menos pessoas, quase 11% de menos trabalhadores desalentados. Isso, claro, é uma boa notícia, tanto para quando a gente olha o mercado de trabalho, força de trabalho, pessoas dispostas a procurar emprego, a estar trabalhando, a estarem produtivas, quanto para a sociedade. Obviamente, é muito triste quando a gente vê uma taxa de desalento crescente em qualquer país e, sobretudo, no Brasil. E um outro dado que eu gostaria de chamar a atenção é sobre massa salarial. Quando a gente olha a massa salarial no trimestre encerrado em maio, que foi divulgada hoje, e no mesmo período do ano passado, a gente vê um crescimento um pouquinho superior à inflação, crescimento de 4,8%. Então, isso indica que o mercado de trabalho está com uma taxa de desemprego que vem aumentando, aí, quando a gente olha do início do ano para cá, nos 12 meses para cá, mas é uma taxa que mostra, segundo os economistas, um mercado de trabalho resiliente e com um volume, né, uma massa salarial crescente, né? 4,8% em 12 meses é um crescimento quando a gente compara com a inflação, tem aí até um crescimento real, né, em termos de massa salarial. Essa combinação de uma taxa de desemprego relativamente baixa, mais uma massa salarial crescente, acaba beneficiando alguns setores da economia, segundo a Moody's Brasil.
A agência soltou alguns relatórios setoriais, avaliando as atividades em varejo, indústria, serviços, e apontou que alguns setores são beneficiados por essa combinação de desemprego baixo, mercado de trabalho resiliente, como, por exemplo, o varejo farmacêutico e também o varejo de alimentos. Essa resiliência desses dois segmentos do varejo, elas ocorrem, e a Moody's chama atenção para isso, num momento Selic muito alta, né? De empresas com dívidas crescentes por conta desses juros tão caros. Mas ainda assim, esse mercado de trabalho resiliente ajuda a alguns setores, entre eles, segundo a Moody's Brasil, o setor de varejo, alimentos e farmacêuticos são alguns dos destaques no relatório da Moody's. E só para finalizar, Renan, quando a gente olha a reação no mercado agora, em tempo real, dessa divulgação do IBGE, a gente vê que é um impacto neutro, tem um efeito neutro nos preços agora no mercado de juros futuros, por exemplo, exatamente porque a taxa veio em linha com o que projetavam, né, os analistas, quando a gente olha aí a projeção mediana calculada pelo Projeções Broadcast. Carla Spotorno, editora da Broadcast. Carla, olha, eu estava conversando enquanto você nos trazia a explicação, eu falei, eu chamei de Renata e olhei para o telão e vi que era a Carla. A Carla, para quem não sabe, a gente já esteve junto na COP29, lá no Azerbaijão, já estivemos o ano passado também em Belém. Carla, me desculpa, viu? Que bom ter a sua companhia aqui conosco na Abertura de Mercado. Agradeço demais e desejo uma ótima sexta-feira. Carla Spotorno, editora da Broadcast. Obrigado. Eu que agradeço, Renan, e um bom dia para todos vocês, para toda a equipe aí na CNN. Valeu, muito obrigado.